pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Doctors TV. Estou hoje aqui com o Dr. Peter Liu. Já cheguei, já levanta a língua, já já acertou que eu estava com dor no ombro. Eu já acompanho seu canal há muito tempo no YouTube, no Instagram também, já aprendi muito contigo. E é uma honra estar aqui hoje para saber um pouco mais sobre a união da medicina tradicional com a medicina moderna. Muito bom, estou muito feliz. É uma honra aqui estar no seu canal, na entrevista. Muito legal, estou muito feliz. Bom, a gente já começou, né? Já começou um pouquinho na medicina chinesa, tradicional chinesa. Ele tem uma parte acupuntura e a fitoterapia. Então eu atuo mais na acupuntura. É muito legal. E como é que esse conhecimento tradicional se mistura com o novo, assim, com as novas formas de fazer exames, com essas imagens todas, com todos esses dados, esses gráficos? Como você sente esse contato entre os dois mundos? Antigamente, a medicina chinesa não tinha esses equipamentos, então a gente usava muito pulso, olhar da língua, e a gente olhava a fisionomia das pessoas, então a gente tem certos acertos, né? E pelo queixas da pessoa, então a gente olhava, tocava e perguntava normalmente, né? Agora, com essas exames, com as imagens, com o exame química, né, na verdade, está facilitando. Então, para mim, é muito bom como a acupuntura no Brasil, como um tratamento complementar. Então, isentou bastante diagnóstico. Mas mesmo assim que vem uns pacientes, por exemplo, eu recebo muitos pacientes que reclamam de dor no calcanhar. A pessoa fala, estou com esporão. Quando você vê a imagem, diagnóstico, também realmente pode ter inflamações. Mas o que eu percebo que a 90% que reclama de esporão, normalmente é uma neuropatia. Neuropatia tibial. A gente chama síndrome de túnel de tarso. É quase igual, você sente a mesma dor. Existe uma diferencial, a gente pergunta, normalmente eu pergunto, né? Você sente essa dor a primeira pisada de manhã ou à noite? Se você primeira pisada, é a neuropatia, porque ele lesou o nervo durante descanso. Pode ser que a pessoa usou muito açúcar, muito carboidratos, fluidos, então você tem glicose alto, e à noite não tem a oxigenação. Então esse nervo está inflamado. Então primeira pisada parece agulhada. Depois de tomar banho, você movimenta, a dor diminui. Então essa já não é o esporão. Esse é um diagnóstico diferencial, né? Se dor de manhã não dói tanto, à noite, aí sim, é um esporão. Então, essa parte ajudou bastante, né, para a pessoa diferenciar. E a acupuntura por neuropatia é muito mais fácil, né, por mim, né? Desenvolvi uma técnica que a gente aplica a acupuntura diretamente no nervo, que isso não existe na literatura medicina chinesa. Então, eu trato o nervo, essa neuropatia também, trato pessoas de post-AVC, a recuperação é muito boa também. E tem outros paralisias faciais, né? Tem aquelas lesões paraplégicas. A gente consegue regenerar, reconectar os nervos com o tempo. Tem alguns que são mais rápidos, outros são estimulados por a natureza da situação. E como é que você chegou nesse insight, assim, propôs essa mudança, começou a testar? A gente pode falar coisas espirituais? Claro, lógico. É que a saúde, ela é a união de várias coisas, né? Tem essa parte toda do estilo de vida, tem a parte da saúde fisiológica, mas espiritual com certeza também tem. Eu não sei se as pessoas aceitam essa tese, então eu tenho a sensibilidade. Eu primeiro dediquei minha vida dedicar minha vida para Jesus. Então eu recebo instruções de mensagem de Jesus. Quando eu peço, ele vem. Outros vêm os mentores espirituais, né? Então, a primeira paciente que eu tratei de lesão coluna, né? Lesão medula, né? Ele fez aquela de tunas, né? Aqueles carro, né? Tombou e quebrou a coluna mesmo, né? Quebrou o torácico e aí ele ficou paralisado, né? De perna para baixo, tudo não funciona, cintura para baixo. E ele estava recuperando uns poucos já, né? Quando chegou em mim, ele ia fazer tratamento de célula-tronco em Portugal. Só que a mãe dele foi no centro espírita,
e recebeu a informação de que ele precisa ligar o nervo primeiro. Tem um chinês, o nome dele é Liu, está trabalhando em Campinas, que você procurar ele. Ele chegou aqui em mim, né? Isso foi uns 20 anos atrás, e me perguntou se podia ligar de joelho para baixo, que ele não sente a perna, né? E eu falei assim, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Mas falaram que você sabe. Eu falei, mas não sei. A mãe falou assim, então você não sabe que você sabe. Aí eu não sei, falou, tudo bem, então vou tentar. Eu vou fazer aquilo que veio na minha cabeça. Então o que veio na minha cabeça, eu vou ligar com a agulha os nervos tíbia, né? Que o primeiro nervo que é mais fácil para mim. Eu coloquei a agulha ali, ele falou, sente? Ele não sente dor. Eu comecei a girar a agulha. Ele falou, sentiu. E aí a segunda agulha desceu uma polegar, né? Mais uma. Ele sentiu de novo, ele sentiu. E assim que eu vou descendo de joelho, a perna inteira, até chegar no dedão, ele sentiu o pé inteira. Ele começa a suar, né? De tanto, a primeira sensação ele começa a sentir a dor, formigamento e calor, ao mesmo tempo. Né? Essa sensação é muito estranha também. Ele começa a transpirar. Eu tenho um suco para ele calmar. E também eu apliquei pela língua, igual que você fez, né? Quando você pega um fio de cabelo, né, saliva, tem tudo DNA. Então, mais ou menos isso. Sua mão tem corpo inteiro, a língua também tem corpo inteiro, cabeça, pé, né? Então, você, em princípio, você pode escolher qualquer parte do corpo para tratar o corpo inteiro, como fosse uma reflexologia, né? Eu uso língua, embaixo da língua, eu estimulei a perna dele, né? Então, a uma sessão ele começa a sentir a perna. No final ele consegue mexer um pouquinho de dedão, né? Isso é para mim é como fosse alguém me habilitasse de se tratar desse jeito. Então hoje eu tenho vários pacientes que têm tetraplégico, paraplégico, né? Eu tratei alguns pacientes de coma também através dessa técnica, e a paralisia facial e pós-AVC. Então pode recuperar. Você aplica a acupuntura diretamente seguindo o deslizar de nervo. Então você precisa entender um pouquinho a anatomia e vai no nervo e começa a reagir. Essa para mim sendo uma grande alegria, né? Como fosse um novo protocolo dentro do acupuntura, né? Então eu faço a acupuntura normal e eu faço esse sistema que eu desenvolvo. Então outras pessoas já não faz. Então, eu tenho muito procuro de pacientes nessa área nova. Então, rosto paralisou. Eu posso trabalhar nesse trigêmeo, nervo, né, para recuperar o rosto. Então, dependendo da situação, a gente recuperava 2, 3 sessões, outros mais tempo, né? Tem pessoas que lesou muitos anos, conseguem recuperar. Eu tratei um paciente que tem uma neuropatia, eu não sei a causa, ela não sentia pé. O pé esquerdo não sentia. Então, uma vez acho que teve algum problema, que ela perdeu depois de 18 anos, não conseguiu tratar, não voltou. Ela foi num lugar, pisou uma prego e o pé furou, começa a sangrar. Dentro do shopping, ele está arrastando uma faixa de poça de sangue no chão. A pessoa começa a avisar, ele não sentia dor, ela não sentia a dor. Eu fiz essa médium técnica, ela recuperou no mesmo dia a sensação do pé. Pé inteiro voltou a sentir. No mesmo dia? Mesmo dia. Mesma hora, né? Eu começo a estimular, ele começa a sentir. Eu tratei uma senhora de coma. É como se fizesse uma ponte elétrica de novo, assim. Como fosse elétrica. O nervo é como se um choque. É só que vai continuando. Eu descobri um ponto no dedão do pé, é um choque tão grande. A pessoa de coma acordou. Uma senhora, eu fui tratar na casa dele, o polo agulha, ela levantou e me xingou. E voltou. Todo mundo começou a aplaudir. Ela falou assim, Marlena, vai na cozinha, pega a faca e acaba com ele. Aí voltou, né, desligou de novo. Essa Marlena é a funcionária dela, o antigo, não tá mais. Mas, tipo, você vê, o choque é tão grande, é capaz de fazer a pessoa voltar em coma.
É incrível como tem muita possibilidade no corpo humano, na natureza. Tem. Eu me sinto tão feliz que sendo escolhido, né, habilitado, consegue pensar nessa maneira de desenvolver. Inclusive também pode desenvolver as pesquisas também, né? A gente pode desenvolver esse protocolo mais na clínica, né? Pega a quantidade de pessoas, um tipo de lesão, a gente pode fazer uma mutilão, né? Alguns ginecologista que assistindo a gente pode, né, entrar em contato, a gente faz uma pesquisa científica mesmo de qual porcentagem de recuperação, tempo de recuperação, cada situação, né? Não, e é muito engraçado hoje como as pessoas tendem a falar tem comprovação científica, como se a comprovação científica viesse antes da experiência prática, quando na verdade é impossível. Né? Contrário. Porque você primeiro precisa sentir para depois você canalizar um monte de recursos e ficar estudando ao longo dos anos, milhares de vezes. Eu busco primeiro, né, a segunda busca, eu tenho outra área que a pessoa não faz, que é varizes. Então, a acupuntura tem uma parte que eles fazem uma sangria, né? Mas eu fiz um sangria de uma pessoa, né, que ele tem muitos varizes nos pés, o pé fica escuro 2 vezes. E depois de tempo, ela voltou, o pé ficou limpinho. Eu perguntei e falei, mas quem que tratou sua variz? Ele falou, foi você. Até então eu não entendia que o variz furado é variz tratado. Eu trato com acupuntura. Então você praticamente conserta o vaso, né? Vamos supor safena dilatado, em vez de você fazer cirurgia, existe possibilidade de tirar, né? Só que a cirurgia, quando você remove, você não regenera. Então você perde a parte da circulação, né? Como se você tem 5 linhas de ônibus, você tirar 2 linhas, você só carrega outro 3, né? É possível, mas é um quebra-galho, né? Mas seria bom você consertar esse vaso. Então, quando o vaso é dilatado, imagina essa parede do vaso, né? Aqui é um válvula. Quando o sangue sobe na veia, ele não desce esse válvula. Quando eu dilato, essa válvula falha. Por isso que fica mais dilatado, fica mais azul. Quando você fura com a acupuntura, que é fininha, né? Essa pequena lesão não é capaz de vazar o sangue. Só que o corpo, a variz, esse vaso vai contrair. Sente estimulado, ele contrai. A primeira reação, porque ele é uma lesão, o organismo defende primeiro. Então, vem a plaqueta para fechar o buraco, para não sangrar, né? Essa é uma primeira reação. Só que a plaqueta é um sinalizador do célula-tronco. Quanto mais concentra a plaqueta, vai trazer mais célula-tronco para substituir a lesão. Como o vaso tem muito mais prioridade do que pele, do que outras partes, porque se perde sangue, a gente morre, né? Então o organismo dá mais prioridade. Então essa é a recuperação mais rápida. É como se você desse uma estimulada elétrica, ao mesmo tempo é como uma planta, né? Para você direcionar o crescimento dela para um determinado lugar. Exato. O vaso dilatado, quando você fura, ele recupera, ele contrai, são várias sessões, né? Normalmente 2 semanas ele recupera. Aí você pode estimular outra sessão e começa a recuperar. O que eu recomendo para as pessoas que estão assistindo, que a variz pode ser piorado ou causado, a gente tem várias formas, né, de causa. Pode ser genético, pode ser excesso de progesterona, que a pessoa, quando toma progesterona, reposição hormonal ou na gravidez, você faz angiogênese, então facilita a variz. Por isso tem muito variz na gravidez. A genética é uma parte, outra parte é excesso de glicemia. Então você está comendo muito doce, frutas também, a frutose também vira glicose. Doces, né, excesso de carboidratos, ele aumenta a variz, ele inflama. Açúcar praticamente ele é um inflamatório para o vaso. Então a endotélio, que é um tecido que forra dentro do vaso, com a glicose ele inflama. A glicose, a primeira coisa, ele engrossa sangue, fica viscoso. Vira um xarope, né? Vira um xarope. Segundo, ele inflama. Então, existe no vascular, não sei se você já viu, o vascular usa a glicose hipertônica de 50% ou de 70%, injeta os vasinhos, ele fecha os vasinhos. A princípio é que essa glicose hipertônica ele inflama tanto o endotélio, ele fecha. Então você vê que o vaso some na sua frente. É tão inflamatório. Então a pessoa tem que entender que o açúcar é inflamatório. A gente
A gente só aguenta, né? 0,1% de concentração de açúcar no sangue, igual ao sal. Se você tem 5 litros de sangue, você só tem 5 gramas de glicose. Esse é um limite. Passar isso, inflama. Se você passar fazendo exercício, tudo bem, né? Se mais que isso, eu vi que no Brasil ainda não tem essa regulatória, tipo, qual é recomendado de quantidade de açúcar, né? Na Inglaterra eu vi que é 30 gramas de açúcar. Então 30 gramas, se for fluida, corresponde mais a 80 gramas de frudose. Mais que isso você vai lesar. Mas você diz de 30 gramas de glicose ou 30 gramas de consumo de açúcar? Consumo de açúcar. Como fosse uma latinha de coca, tem 35. Mas açúcar, por exemplo, a batata, que é amido, cheia de glicose também. Também. Então, também vale. Comida já não inclui tanto isso, porque ele é uma açúcar lento, né? Como fosse glicose lento, não causa esse pico, mais direto. Esse que entendi. É para crianças, tipo... Se toma um suco, praticamente é um suco por dia. Só que no Brasil não dá porque aqui é muito quente. Então, provavelmente a gente está falando isso, muita gente assiste em Amazonas, né, em Recife, em Fortaleza. No calor, você toma um pote de sorvete e você gasta rápido. Então, tem que contar dessa parte. Então, o que eu falo, né? Tipo, toma 2 frutas por dia. Esse é um limite. Né? Menos doce é melhor. Mais cítrico. De preferência de manhã, almoço, depois de andar, melhor não consome a quantidade de doce, nem a fruta, sobremesa, para não inflamar. O que mais inflama é a noite. Que você não tem mais atividade, você não vai gastar, vai sobrando, né, a glicose. E aí, como que eu vou saber que eu tenho um glicemia alto, sem fazer exame? Quando você transpira, começa a coçar a pele, começa a ter dermatite. Glicose, quando transpira, ele alimenta os fungos e as bactérias. E aí você inflama. Então, quem tem dermatite, quem tem fungo, provavelmente que tem consumo em excesso de... então tem uma relação direta entre a predisposição, porque a gente está facilitando o ambiente de proliferação dos fungos com esse suor doce. Doce, Na China tem um melão de São Caetano, não sei se... Aqui a gente fala também, melão São Caetano é como se fosse uma insulina vegetal. Então ele baixa muito a glicemia. Na China tem uma região, Guangdong, Hong Kong, as pessoas têm que comer, em japonês chama koya ou nikaguri. Eu acho que eu sei qual é, eu já comi. O chinês chama kugua, que é pepino amargo, ku, né? Amargo. E na China tinha um cara, assim, ele no verão, a Hong Kong é muito úmido, então todo dia ele tem que consumir essa melão São Caetano no janta para baixar a glicemia, para ele transpirar sem sofrer. Se ele não comer, ele vai coçar a pele a noite inteira, não consegue dormir. Então, o cara andando de bicicleta, você vai ver seguir a vida dele, ele vai no mercadinho, tem melão São Caetano? Não tem. Ele vai no outro. Se ele não achar, ele não volta para casa. Eu falo, mas por que você é tão insistente em comer essa coisa tão importante? Ele fala, não consigo dormir. Eu não vou sentir bem quando não comer ele. E não dá para ter em cápsula ou em Tem cápsulas. Normalmente pode fazer com folha também, você pode fazer suco, você pode congelar também. No caso, na China, eles compram, né, fresco, né? Ele faz uma salada. Aqui é propósito. A gente pode fazer suco de 70 gramas de melão São Caetano com um copo de água. Baixa o liquidificador, toma 2 vezes por dia, ele pode baixar a glicemia. Então, essa pessoa que eu falo na China, ele baixa a glicemia. Quando ele transpira, o suor dele não tem mais açúcar, não arde, não prejudica o organismo. Então, ela é isso, propósito. Tipo, eu não consigo dormir sem, eu falo assim, a gente brinca, né? Falo, sem comer essa porcaria, você não consegue. Ele fala, sem essa coisa eu não consigo dormir. É tão interessante, né? Quando a gente vê como é... Ele faz o mesmo efeito da insulina, manda o açúcar para dentro da célula? Ele aumenta a sensibilidade à insulina. Então, quando pessoas que têm essa resistência insulínica, né, e é muito bom. Eu tinha no quintal essa planta. Aí, uma vez eu estava na clínica, né, eu peguei um monte, eu arranquei aquela planta, só que sobrou um monte, tava para paciente experimentar. Eu peguei um pedacinho, comi assim, falei, é assim que come, pegar um quarto, comendo, daqui a pouco minha glicemia começa a baixar. Eu preciso
saí da sala para tomar um suco e falei, não, daqui a pouco eu vou desmaiar, porque foi muito rápido a sensação. Tem uns pacientes que eles falam que tomaram 6 meses, diabetes ficou controlado, né? Claro, quem está assistindo precisa consultar seu médico, não abandona o tratamento. Você pode usar esse suco como auxiliar, né? E fazer exames, né? Acompanha realmente, crescimento em jejum baixou, hemoglobina glicada baixou, aí sim, você consegue falar que você consegue controlar. Não, mas é impressionante como tem muita coisa que ficou esquecida, né, na cultura popular, na medicina convencional aqui do Ocidente. E como é que você vê assim a diferença entre a medicina ocidental e a medicina oriental, desde a medicina convencional até as formas mais tradicionais de medicina? A medicina chinesa vê mais como o corpo inteiro, né, como uma só, né? Existe uma teoria de 5 elementos. 5 elementos, ele fala que a cada órgão pertence, por exemplo, o coração é fogo, o estômago é terra, o pulmão é metal, o rim é água. Então ele tem essa denominação das substâncias, né? O fígado é madeira. Então, quando você, vamos supor, uma pessoa tem ansiedade e tem fogo no coração. Então, eu preciso apagar esse fogo do coração com o quê? Com água. E aí estimula o funcionamento do rim, diminui o funcionamento do coração e você fica calma, você diminui o pânico, você melhora o sono. Sim. É um princípio bem filosófico. Porque o fogo bem controlado ele é muito útil, né? Você cozinha alimento, você esquenta o ambiente, ilumina. Agora, se você deixar a vela, que está ótima ali, esbarrar na cortina e o fogo sai descontrolado, exato, é um inferno, é um perigo, né? Exato. Para quem tem pé frio, mão frio, a gente aquece o rim, então aumenta esse fogo. Quem contrário à ansiedade, você diminui esse fogo. Então, a medicina chinesa é muito filosófico, tem esse sistema. Parecido mais do integrativo. Então, medicina ocidental, na China tem metade ocidental, metade oriental. Normalmente, um hospital sempre tem 2 áreas. Os médicos também conversam, formam grupo para tratar a pessoa. Então, quando a gente está tratando alguém, aí eu vou chamar um médico ocidental e falar, fulano, vamos tratar junto com esse caso? Eu acho que você pode ajudar. Os dois entendem também. A gente entende um pouco ocidental, você não entende um pouco... A gente tem que ver os exames, ver, avaliar o paciente. Então, para mim, ocidental mais imediato. Quando você tem uma lesão, é bom você corre para o hospital, certeza, né? Tá dando infarto, quebrou perna, qualquer coisa, emergência, vai. O crônico, doenças crônicas, ou você não acha uma causa óbvia ou não tem cura, né? Essa hora você entra na acupuntura como auxiliar, né? Isso faz muito bem porque você começa a mudar a sua energia. Como eu faço a acupuntura na língua, você aumenta a sua energia rápida, que nem a fibromialgia. Se juntar a acupuntura com o suprimento, tá uma resposta muito rápida, porque é praticamente uma depressão mitocondrial. Não produz mais ATP, então a pessoa não tem força. A acupuntura é muito rápida, ativa essa energia, como se a pessoa volta com energia rapidamente. Então, essa vai ajudar bastante. Então, eu junto com essa medicina chinesa, com o ocidental, me olhar que você pode juntar, por exemplo, o paciente vem oncológico, né? Eu indico um oncologista, né? Ou você tem um oncologista, fazendo sua quimioterapia ou radioterapia, faz certinho. O que eu faço? Eu faço acupuntura para aumentar sua energia, para aumentar sua tolerância com esses mau estado químico. Muita gente tratando junto comigo, a pessoa fala, né, quando chega no químio, parece que nunca fiz químio. Tem tanta disposição, então eu otimizo as funções, otimizo a energia da pessoa. Então, você fazendo químio com uma tranquilidade e aumenta a imunidade, você com uma recuperação mais rápida. Então, se juntasse esse tratamento, né? A gente trata também o Parkinson, Alzheimer. Alguns de vocês juntam com o seu neurologista tratamento, né? Ou cardiologista, dermatologista. Se juntar esse tratamento com mais acupuntura, você, né, muda
a energia, a resposta até com os certos remédios melhora também. É como se fosse uma chupeta na bateria do carro. A bateria está descarregada, aí a mitocôndria está lá descarregada, e com a acupuntura é como se você encaixasse uma outra fonte de energia, desse um choque para voltar a funcionar, e a partir do momento que voltou a funcionar, volta o ritmo normal, né? Isso, vai melhorando de novo. Parece um choque. E como eles estão parados, né? De repente ele começa a voltar a funcionar. Tem outro, eu faço de varizes, de neurologia, de reabilitar o nervo, né? Tem outro que faz também essa fibromialgia, a acupuntura da língua, né? E a fibromialgia. Então, essas são um pouco mais novo na medicina chinesa. Então, além da medicina tradicional, eu faço nessa parte mais como fosse eu mesmo desenvolver esses protocolos, né? Como o método Peter Liu. Mais ou menos como fosse uma inovação. Normalmente a pessoa pergunta, né? Onde você aprendeu? Quem te ensinou? Né? Falo, ninguém, eu que descobri. Como assim se descobriu? Que livro que se descobriu? Né? A pessoa queria ver uma literatura. Né? É um livro de 5.000 anos atrás, você encontrou no túmulo? Fala, não, eles não pensam que é renovação. Você pode renovar, como assim você renova? Você pode renovar a acupuntura? Tudo pode renovar, né? Porque nenhum conhecimento é tão completo, não precisa mais renovar. Assim como a acupuntura liga os pontos, você também, a inteligência nada mais é do que a capacidade de ligar pontos, né? Exato. E você pode inventar os pontos, depende, o metodologia. Que a gente está na constante evolução. Então, nosso conhecimento nunca chegou tão profundo, não precisa mais. Nenhuma mestre ficou tão perfeita que eu conheço tudo. Então, a ciência é também sempre, né? Aprova e reprova e evoluindo, né? Não de negar, mas completar. Que nem o Newton, né? Ele fala assim, por que maçã cai? Ninguém perguntou, né? Ele começa a perguntar, falou, por causa da gravidade. Quando chega o Einstein, já muda. Einstein é jovem, 19 anos, 17, ele já fala assim, não é assim, não existe gravidade. As duas matérias não atraem. Mas por que maçã cai? Ele já explica que a Terra é pesada demais, ele distorceu o universo, o espaço. E como fosse um lençol gigante, tem uma bola gigante, abaixou o lençol. E você colocar uma maçã, ele cai para essa bola gigante. Porque a Terra entorceu o espaço, a maçã cai para a Terra. É a mesma explicação, quer dizer, mesmo fenômeno, mas expressão completamente diferente. Pode usar a mesma fórmula até. Só que o Einstein já é muito moderno, né? Quer dizer, a gente não reprovou o Newton, mas acrescentou a explicação, o que mais certo, não é? Explicação, não é mais a gravidade, mas o espaço foi distorcido. E por que a Lua não cai? Lua porque tem velocidade circulando, né? Então pela gravidade explica, né, também. Você circulando com velocidade, você não cai no principal, né? Tipo, você amarra uma cordinha, você joga, né? O puxando, ele continua girando. Mas essa de lençol também funciona. Tipo, uma bola gigante, o lençol está torta, né? Parece uma panela, e você joga uma maçã com velocidade, ele também corre. Também não cai no baixo. Então, são duas explicações perfeitas. Por isso que eu falo assim, a ciência está em constante evolução. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente achava aquele jeito, daqui pouco para frente a gente, nova, né, revelação e falar que não é bem isso, né? Então eu também, por isso que eu acho a acupuntura ter que renovar, seguindo o quê? Seguindo de resultados, e pode estudar mais, né? Que realmente a acupuntura é uma pequena lesão, né? E recupera o nervo, o vaso, né? Músculo também. Tem outra parte de liberação miofacial, de músculo de dor.
A acupuntura também funciona isso. O que eu fiz na coluna é uma liberação, na verdade. Você quebra a fibra de músculo, ele regenera, ele tira a tensão e a dor some. É que a própria musculação nada mais é do que isso. Você vai degradando as fibras musculares ali com a força, né? Vai fazendo força, vai degradando, vai machucando e aí depois vai inflama e desinflama e cresce, né? Isso. Então a cura também, então, quando você quebra essas fibras com pequenos estímulos, ele tira essa dor. Então a dor muscular eu percebi, né? Principalmente os músculos. Então você pode aplicar diretamente com a agulha contra a direção de fibra, né? Ou seja, atravessando as fibras musculares e essas músculos recuperam quase imediato também as dores, a bloqueador. Então também eu estava fazendo essa prática de liberação miofascial junto com a acupuntura língua, né, lingual, e tem um resultado muito bom também. E quais são os pontos principais, assim? Logo que eu cheguei, você já pediu para levantar a língua. Aí você já falou, se eu tenho uma dor no ombro, e exatamente na minha dor principal você já foi cirúrgico, já falou. Ombro esquerdo, daí dá manguito e tal. Aí... A língua de baixo, ele tem uma maba. Então, a de bem mais baixo é a cabeça, seguindo a coluna e o braço, as pernas. Então, tem um esqueleto. Como se tivesse um esqueleto de cabeça para baixo na parte de trás da língua, quando levanta. É o pé, exato. E essa mapa, aí você consegue ver os pontos, ele revela os pontos. Então, a cor diferente, ele tem uma produção diferente, como se fosse uma espinha, né? Então, aquela lesão é vermelha, é lesão recente. A cor igual, mas ele tem uma elevação, provavelmente é lesão antiga. E é com isso, com a experiência, né? Eu tinha fibromialgia. Eu tinha fibromialgia de 10, 7 anos. Quando eu vi um TV na China que está fazendo essa língua, a acupuntura lingual, veio do acupuntura tibetano. Pessoas começam a desenvolver e um médico na China passou no TV que ele está fazendo acupuntura lingual para recuperar a paralisia cerebral. E eu tinha um paciente desse também, ele falou, eu vou experimentar em mim. Só que eu, quando fiz minha parte, tinha a dor no pescoço, no ombro, todo o corpo inteiro com fibromialgia, né? Eu fiz no espelho, algumas sessões, eu percebi que eu sumiu minha fibromialgia. Eu não sinto mais dor. Eu não conseguia ficar assim, o braço estendido de 1 minuto, parecia que queimava. Né? Depois eu fiz, eu falei, nossa, esse é um grande, é tão imediato, tão eficiente, né? Eu começar a testar com os pacientes. Eu percebi que não precisava deixar a agulha na língua, você simplesmente estimula. Tá, porque tem acupuntura que deixa a agulha... Normalmente a gente deixa 28 minutos para ser um meridiano percorrer todos os meridianos. Então, a energia percorre o corpo inteiro, demora esse tempo. Agora, lesão muscular você pode durar bem menos tempo. Na língua você estimula 1, 2 segundos. Né? Um músculo de dor, você pode pôr 5 minutos, 10 minutos, é suficiente. Esse tempo fica bem reduzido. Então, o objetivo é que você lesionou aquilo lá para ele recuperar. Então, é um estímulo. A paralisia facial ainda, né, do corpo, do nervo, do coluna, ainda eu deixo meia hora, mas 28 minutos, né, que para recuperação completa. Então, além da língua, você logo na sequência começou a massagear aqui, porque eu me queixei de dores na lombar, na torácica, na cervical. Aí você já veio falar da mão, das 3 partes aqui da... Dessa parte é um sistema. Esse sistema não é tradicional que ensina na escola, né? Essas 3 linhas. Na verdade, essa é um conhecimento, tem uns pontos, né? Tinha uma mestre chamada Tons. O mestre aqui é cervical, aqui é torácica, aqui é coluna lombar. Então, se massageando ou põe uma agulha dessa região, ele melhora muito a coluna. Claro, tem outros pontos, tem muitos pontos no Tons. Mestre Tons, ele desenvolveu um outro sistema. O sistema dele é imediato. Então, como fosse uma acupuntura reflexologia. Ele consegue detectar, eu uso tanto mão quanto pé.
No teoria dele não tem pé, mas o pé também funciona muito bem. Então, na época de pandemia, como eu não consegui fazer agulha nos pacientes, eu pedi a pessoa começar a fazer massagens. No início, eu não ia revelar isso, né? Porque a pessoa... Tem na acupuntura, a pessoa vai, não vou revelar, não vou ensinar outro ganhar dinheiro, né? Tem essa parte. Só que eu tenho bastante paciente. E na pandemia, o que eu motivou essa gravação, esse vídeo, divulgar? Depois de começar a divulgar tudo o que eu sei, não tem problema nenhum, todo mundo pode, né, desenvolver cardio, aprender, crescer. Tinha uma menina que comentou num dos meus vídeos que ela tem 16 anos, engravidou e está com dor na coluna lombar e me perguntou como fazer para melhorar. Primeiro, não pode tomar remédio por causa da gravidez, né? E está longe de mim, né? Eu não sei qual cidade era no Nordeste. Aí eu fiz o vídeo, chamei essa pessoa para assistir, depois de 3 dias ela comentou, melhorou. E aí eu experimentei também, esse massagia também pode ajudar. Então isso era a única maneira que eu achei para essa criança, né, 16 anos, uma adolescente, né, grávida, para aliviar. Então toda gravidez ela pode usar essa técnica para recuperar nessa dor. Então esse é um sistema TONS, tem bastante utilidade também. A medicina também tradicional também a gente usa para ansiedade também, normalmente é perto daqui, né? Para ansiedade também, funciona muito bem. Tem junto com a respiração, ansiedade, você precisa controlar a respiração. Na pandemia, né, como que não tem como fazer acupuntura, eu comecei a incentivar pessoas a ficar em casa massageando o ponto da acupuntura. Né? Pode usar colher de pau, né? Você com a tua colher de pau usa garfo, né? Faz massagem do rosto também. Então tem bastante coisa que eu falo assim, já que não tem, né, não existe, eu preciso inventar. Eu preciso inventar um protocolo que funcione, né? Pegar um colher de pau, batendo o meridiano de pulmão para você respirar melhor na época de pandemia, né? Você precisa fortalecer, além, né, do tratamento, vacina, mas quando o paciente está fraco, o que você pode ajudar, né? Além dos tratamentos, né? Então, você pode melhorar esses meridianos do pulmão, né? E melhorar a saúde. É aquela coisa clássica também, né? A clínica é soberana. Né? Você vai ao médico e ele te apalpa, a própria pessoa se conhecer é muito importante também, passar a ter essa curiosidade, porque cada pessoa tem que ser a gestora da sua própria saúde, né? Exato. Você não pode delegar totalmente aos profissionais, aos especialistas, né? Exato. Eu sempre pergunto assim, o primeiro médico, ele não é médico, ele não é formado de faculdade de medicina. Então, os primeiros médicos, eles são quem? Eles são terapeutas, são praticantes de medicina, mas não havia a escola de medicina, faculdade de medicina. Então, quando você fala assim, mas tem que ser médico, se você cuida da sua própria saúde, você tem direito de cuidar da sua saúde. Né? Dever, né? Dever, né? Então é sua, né? Então, o primeiro médico, ele tratou a família, né? Posteriormente, ele criou uma faculdade, né? Começa a ensinar os outros, né? E começa a formar, começa a ter diploma. Isso é sociedade que formou nessas normas, né? A acupuntura também tem 5, 6 mil anos. Eles começaram desse sistema também. Depois criaram escolas, mas ainda que desenvolver, eu falo assim, é dever de nós desenvolver as coisas novas, novidades, através de clínica, testar, depois você formalizar, pesquisar, né? Para você inovar, né? Senão você ficar parado no tempo, né? Se a pessoa também, eu fiz muitos vídeos para as pessoas economizarem dinheiro, faz uma massagem em casa para poder atenuar a dor, né? Melhorar a saúde. Se já consegue fazer um atendimento a você mesmo, né? Então, seguindo esses pontos, você pode melhorar. Se a pessoa melhorou, não precisa mais ver. Se não melhorou, precisa de um tratamento mais sistemático. Aí, eventualmente, sim, né? Você pode ver. Até a mim, né, a gente faz mais programa mais detalhado e mais assertivo, né? Mas de
preliminarmente, a pessoa pode melhorar muito. Não, e hoje em dia, com a internet, as pessoas buscam muita informação sobre medicina, sobre acupuntura, sobre como resolver as dores, como melhorar a saúde. Não é à toa que seu canal tem milhões de seguidores, milhões de visualizações e de minutos assistidos. E é uma coisa muito importante, assim, a gente disseminar, como a gente está fazendo aqui agora, né? Eu estou tirando para mim, estou tirando as minhas dúvidas de verdade, conversando também, mas é uma aula, é uma honra estar aqui contigo, aprendendo e passando esse conhecimento adiante aqui para o público da Doctors TV. Isso é muito legal. O digital realmente mudou o pensamento da gente, né? Uma maneira de divulgar. E eu falo assim, eu podia fazer uma cultura, né, nova, porque na China todo mundo conhece um pouquinho de medicina chinesa. Então forma uma cultura. Quando a pessoa está com dor de dente, ele já sabe que eu estou com fogo de fígado, então eu preciso baixar esse fogo. Ele já sabe mais ou menos não tomar friagem, por exemplo. Aqui ainda não tem muita consciência disso, né? Tipo, aqui tinha a coisa do chá de boldo, chá de erva cidreira, essas coisas na cultura mais popular, assim, tinha. Depois acho que foi um pouco... hoje está voltando um pouco de novo. Eu vi alguns neurologistas, psiquiatras estão incentivando a usar ervas também, né, para melhorar a ansiedade, depressão, né? Então, estão voltando mais integrativo, né? Mas são essas que começam a funcionar primeiro, né? Depois a gente tem muitas coisas amazônicas também, ervas também, estão estudando também. Essa parte da Amazônia é como se tivesse um verdadeiro tesouro ali a ser descoberto, refinado, processado ali para descobrir todas as substâncias que tem. Quando você olhar, né, a Amazônia, muitas ervas pode extrair, né? Tem muitas pesquisas hoje, né? A erva de Amazônia pode se tornar um medicamento, né? Inclusive, o Oswaldo Cruz está estudando um medicado como tratar o dengue. O dengue pode ser tratado com um medicado, está na pesquisa ainda. Sim. O Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, né, já publicou 3 publicações, eu vi. Então, é uma cultura amazônica. Eu estou querendo transformar meu canal em uma cultura pouquinho de medicina chinesa para a pessoa aprender, porque aí você vai melhorar na prevenção, na saúde, então você fica menos doente. Por exemplo, a criança, tem muita criança que fica doente simplesmente porque o pai acha que está muito quente, então coloca a temperatura no ar-condicionado muito frio à noite, né? Fala assim, cobertor menos, tipo, estou muito quente, só que a criança, ele primeiro nasce na barriga da mãe. A mãe é mais friolenta. Qual é a medida certa? A criança tem que medir a mãe. A mãe está sentindo 26 graus, é 26 graus. A criança não pode dormir 22 graus, tem que ser 26, 27, mais quente. A gente tem que ser 24, 26. Levando de manhã, se você trancou o nariz, está errado. Se a criança trancou o nariz, está errado. Algo errou. Vamos esquentar. Por quê? O nariz não pode trancar. Se você trancou o nariz, você recebeu menos oxigênio, desenvolvimento do cérebro vai ser prejudicado. Se você fosse adulto, vai ter déficit de atenção. Você não tem uma memória boa, não foi sono construtivo, porque você diminuiu a oxigenação. Então, isso é uma grave, né? Eu tenho um déficit de atenção porque você não dormiu bem. Então, isso é um grave. Aí, como que faz? Por isso, eu estou divulgando nesse canal para a pessoa ter um pouco essa cultura da China. O que a China entende? A China, todo mundo entende que o horário de pulmão começa às 3 horas da manhã até 5. Nessa horário, não pode esfriar de jeito nenhum. Eu prefiro criança, que nem sua filha, levemente suado do que levemente resfriado. Então, nosso sono, a partir de meia-noite, né, 3 horas, 5, esse é mais importante, você desliga o ar, fecha a janela, levanta, né, para criança. No início do sono, um pouco frio é melhor, porque a gente dorme, depois de você regular o ar-condicionado, para ficar mais quente. Mas você diz a temperatura do ar? Do ar. Ou a temperatura do corpo? Porque do ar. A gente também tem essa cultura de querer dormir com cobertor, né? E acaba que o cobertor, ele fica cobrindo o corpo todo, menos o rosto. Então... É um ar importante. Você não pode ficar muito frio. Quando dormir muito frio, pode ter perigoso, porque, tipo, congestão, né? Tipo, você acabou de comer e pula na água gelada, a pessoa pode morrer de infarto, né? Sim.
porque aí começa a ficar mole, o ar não entra. O sangue está todo tudo no no trato estômago. digestivo e de repente... O dormir é a mesma coisa. Se você dormir muito frio, acabou de encher a barriga, né? Tem adolescente que estuda na faculdade, chegou 11 horas em casa, comeu e dormiu. Com ar, jamais. Então, esse tem que ser um pouco mais quente. Né? No início vai ser frio, esfria, depois você tem que mudar. Se você dorme 18 graus com a comida, a mesma coisa se caiu numa água gelada, tá com congestão e morre de infarto. Eu tenho várias pessoas conhecidas meu morreram desse jeito, a gente ficaram chocados e a pessoa não tinha problema de coração, tinha exames uma semana antes, estava tudo perfeito. Ah, então não é o choque térmico que é o problema, é a exposição. Então a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o friozinho, constante durante muitas horas. É equivalente a um banho gelado que quando você está dormindo, você produz menos calor. Não sei se você lembra, tem um casal de holandês, eles subiram na montanha mais alto. Ou quando a pessoa está presa no neve, não pode dormir. Quando você dorme, você morre, porque você produz menos calor, então menos oxigênio, né? Então esse casal de holandês, ele subia na base de 7.000 metros de altitude, acabou de falecendo que eles ficaram muito sono, só que esse sono era falta de oxigênio, não pode dormir. Eles insistiram, dormiram na barraca e morreram, né? Aqui aplicava para não dormir, só que eles não obedeceram, né? Então, aquela hora não era para dormir, era para tomar coca, um café, um estimulante, né? Para você manter ou descer mais de altitude, né? Ou pegar oxigênio, seria mais correto, porque falta oxigênio naquela hora, né? E a pessoa, mas eu tô com sono, mas não era para dormir. Então, se dormir no frio é perigoso. Então, mesmo com ar condicionado, mas não tá no gelo, mas é a mesma coisa se tiver congestão. Se não tem comida aí, tudo bem. Talvez você acorde com frio ou você cobre, né? Então, sempre, o homem jovem é mais fácil. A criança, a mulher, a idoso tem mais complicação. A gente não está fazendo terrorismo, mas você pode testar em casa. Você levantou com o nariz tudo bem, não condicionou, tá ótimo. A China também fala muito do cruzamento de vento. Você faz uma linha de porta, a janela, você não pode dormir sua cabeça no cruzamento do vento. Tem que ser evitado, né? E a pessoa fala assim, mas aqui é tropical. Não tem essa, né? Tem sim. Ainda é tropical, quando você está dormindo, você produz menos calor. Então, ainda precisa tomar esse cuidado com as crianças, né? Com a oxigenação, com a memória, com a saúde da gente. Principalmente quem tem problema de pulmão, quem está assistindo em casa. 3 horas da manhã, 3h30 você acorda. Você tem problema de pulmão. Bronquite, rinite, asma. Eu acordo, por exemplo, para ir ao banheiro umas 4 horas da manhã. É hora de fumar ainda. Eu tô com a sinusite crônica. Dá para fazer alguma coisa também com acupuntura? Acupuntura sim, também. Normalmente é sinos, eu uso dessas pontas de sinos para desinflamar. É uma sensação, é muito boa. Eu descobri também tem um nó aqui, também tem 2 pontos, aqui tem 2 pontos, que entre nó simpática e parasimpática, que dilatar a narina ou fechar. Essa acupuntura, essa aqui quando você coloca, eu ensinei a pessoa a apertar, né? Você se abre, você se sente o ar entra mais, né? Aí esse estímulo para a pessoa melhorar também. Quando se trata a sinusite, né, você também melhora a oxigenação. Então você melhora o cansaço mental, né, a memória melhora, a qualidade de sono melhora. Então você pode ver a saturação melhora significativamente. Então você aumenta muito a eficiência. Afinal, toda a energia que a gente é produzido, seja através de glicose, gordura, tem que ter oxigênio, né? O nosso fonte de oxigênio, nosso de queimação de energia. Então, quantidade de oxigênio que você consegue entrar no seu oxigenação melhora, você melhora muito a disposição, força muscular, muda completamente. Tem muita coisa que está no nosso controle, né? A gente aqui na Dr. CV
coloca bem essa perspectiva assim da qualidade de vida, do estilo de vida, dos exercícios, da dieta, do sono, dos tratamentos todos que a gente falou aqui hoje. Mas eu queria te dar um presente aqui também, que é o nosso kit de suplementos aqui da Doctors TV, aqui da Doctors First, que é agora com a sacola nova, toda bonitinha. Muito bom. E acaba que o suplemento também faz uma parte muito importante ali, né, na construção da saúde. Muito obrigado pelo presente. A gente fala, né, Dr. First tem ômega 3, por exemplo, né? Eu tenho 62 anos. Se eu não tomo ômega, com a idade a gente produz menos coenzima Q10. Com a idade, né? Então, você tem fraqueza muscular. A coenzima Q10 é um alimento para a mitocôndria produzir ADP. Então, quando você tem menos, né, tem idade com avançando, você começa a produzir menos. Isso é normal. Se eu não tomo, eu ajo como pessoa de 60. Se eu suplemento, eu me sinto como 30. Então, isso era a diferença, né? A coenzima Q10, quimicamente chama ubiquinol, né? Ou ubiquinona. Essas duas formas. Ubiquinona você encontra todos os músculos. No início acharam muito no coração, no todos os músculos. Por isso tem esse nome uniquinona, porque tem em todo lugar. Não sabia ter um nome, chama uniquinona, porque tem em todo lugar. Acharam muito no coração. Então, com a idade, você diminui essa concentração. Quem toma simvastatina, rovastatina também bloqueia a produção de coenzima Q10. Então, deve suplementar também. Então, são dois tipos de grupos de pessoas. Em cima de 40 anos, outro grupo que você usa remédio para colesterol, então você precisa suplementar para sentir plena. Né? Se você é um paciente tomando remédio para colesterol, está ganhando 6 meses, você começa a sentir dor muscular. Dor de coluna, provavelmente que você está bloqueando também a produção de coenzima Q10. Aí é a hora de suplementar. Eu já tomo coenzima Q10 desde que eu tinha 17 anos de idade. Já tem 23 anos que eu tomo. Muito bom. Às vezes eu paro um pouco, esqueço, fico um tempo sem, depois eu lembro de novo, tomo de novo. Tá muito disposição, muita diferença. Muito interessante. E magnésio também, né, que é um dos minerais mais importantes para o funcionamento do corpo. Magnésio participa há 3 anos, né, reações químicas, praticamente como se fosse uma enzima. Então, tudo que você faz o magnésio, muitas coisas tem receptor de magnésio. Então, tem, além de força muscular, a produção de hormônio, a cognição, né? Tem aquela magnésio treonado, entra no cérebro, fica mais dentro do cérebro. Então, eles tem exame que mostra que magnésio é dentro da célula. E a magnésio sempre falta. Normalmente a gente não falta cálcio, né? Mas magnésio é muito fácil de faltar. Então, e como é na China? Porque aqui o pessoal fala muito, porque como não tem vulcão no Brasil, a água aqui é pobre em magnésio. Na China tem vulcão, né? Como é que é lá em relação aos minerais da terra, com a presença de magnésio na água? O Brasil ainda é mais novo, principalmente na Mato Grosso, dessa região Cuiabá, a água, a Quafre, Guarani, é muito boa a quantidade de minerais. A China está mais pobre, a China é um continente mais velho. A água da China é mais complicada do que aqui. O Brasil ainda é uma fonte de água de muito boa qualidade. O que piora muito na região de Nordeste, de Alagoas, Natal, Fortaleza, a água começa, a pH começa a cair. Porque até hoje ainda tem essa cultura de que água é tudo igual, né? Mas não é nem um pouco. Né? Pela Anvisa, né? Quando você entra no site da Anvisa, água potável, pelo regra da Anvisa no Brasil, é 6 a 9. Então, não toma água abaixo do 6 pH. O ideal será 7,4 para cima. O povo tem que ter essa consciência de eu estou tomando água boa ou ruim, né? Então, a gente está falando de Dr. First, suplementação tem essa questão de magnésio. Então, quando você toma magnésio, você também neutraliza também essa acidez também. E, por exemplo, se eu for tomar uma cápsula de magnésio durante uma refeição pesada, isso pode atrapalhar um pouco a digestão? Qual é a recomendação, assim, da hora de tomar o magnésio em relação ao dia? O magnésio é bom se tomar depois de refeição. Pode ser de manhã, depois do café da manhã, pode ser antes de dormir, porque ajuda a relaxar o músculo.
2 vezes por dia é suficiente. Se você acabou de comer uma refeição muito pesada, o magrelo não vai trabalhar, mas ele vai perder um pouco de absorção. O Dr. Fresh tem a DK2. O K2 também rejuvenesce. E o pessoal chama de o GPS do cálcio. Né? Isso, ele tem uma função de rejuvenescimento. E é uma coisa que é muito comum na dieta do povo oriental, né? Com a soja fermentada. Soja fermentada no natô. A China também tem um tofu fedido. Ele tofu fermentou de novo, bem fedido. O natô também é fedido, né? Tem miso também. Então esse K2, ele é como se fosse o GPS do cálcio. Ele, por exemplo, quando o envelhecimento você tem calcificação na carótida, pode ter pedra no rim, lugar que não pode, né? E K2 pode ajudar a remover essas calcificações. Então é uma das coisas que você rejuvenesceu porque você diminuiu nessas calcificações. K2 tem efeito como se fosse um antioxidante. Quando você antioxida, você já preserva, né, as células. Então, está mais jovem, você vive mais. Né? Além de parecer mais jovem, você vive mais, né? Então, rejuvenescimento, longevidade, antioxidação são quase um sinônimo, né? Os três andam juntos. Qualidade de vida, bem-estar, vem tudo no pacote, né? É como você falou, né? Anteriormente, a saúde, o corpo, ele é todo uma coisa só, né? Se você desequilibrar uma coisa, é como se você colocasse uma caneta dessa daí dentro de uma engrenagem perfeita. Você vai travancar todo o funcionamento de tudo, né? Eu estou tratando com acupuntura corpo, a mente e a alma. E fala assim, como chegar na alma, né? O corpo é a lesão, né? A mente, a gente também libera emoções. Então, são emocionais, sofrimentos emocionais, né? É corpo, mente e a alma é a lição que você aprende. Então, como se tratou a alma, por exemplo, né? Ele compreendeu, a alma trata de evolução. Quando você entende uma coisa, você evolui um degrau. Todo o seu sofrimento é a ausência de uma virtude, a ausência de um antídoto. Qual é essa virtude? Se você tiver essa virtude, tiver essa capacidade, você não ia sofrer, seja que for essa capacidade. Então, é mesmo como se academia. Você puxou ferro, sofreu com seus músculos, só que fortaleceu músculos. A sofrimento na vida, você aumentou as virtudes. Então, quando você identifica esse sofrimento, identificou essa virtude, né, você já cresceu. Então, espiritualmente, você evoluiu. Essa é parte da alma, né? Tipo, você entendeu, Ricardo, você evoluiu, seja resiliência, seja paciência, ou seja mais confiante, seja mais forte. Então, quando você entendeu isso, você fica feliz, não é um sofrimento, né? A pessoa fala assim, eu estou sofrendo com água. Se você sofre com água, provavelmente você não sabe nadar. Quem sabe nadar, surfando, adora a água, né? Então, não é que a água mata a pessoa, a água flutua também. Então, você pode divertir. Então, é questão de você ter ou não essa virtude, nessa capacidade de dominar a água. Então, quando a gente sofre, é uma ausência de virtude. Então, eu vou tratar esse sofrimento físico no corpo e tratar esse sofrimento na sua mente, né, emocional, e elucidar essa condição. A gente fala, por que sofreu nessa, né? Eu dou um exemplo, normalmente assim, a gente divide o corpo em várias partes. O ombro, a gente normalmente divide funcionamento entre irmãos. Então, o ombro esquerdo é seu irmão, a direita é sua irmã, é a mulher. Esse é o homem, essa é a mulher. Então, por que você lesou essa, não lesou essa? Pode ser lesão simples, mas se envolver emocional, tipo, eu estou preocupado com meu irmão, para onde eu teria menos energia desse lado. Estou com dor na perna ou joelho. A perna direita é relacionamento, a esquerda é profissional. Ou direito é filha, a esquerda é filho. Então, dessa divisão, a gente consegue procurar realmente ter uma causa antes dessa lesão emocionalmente. Então, quando você melhora nesse relacionamento, né, já trata essa lesão, já elucida a causa emocional. Pode ser que não tenha, né? Pode ser que tenha também. Então, se tem alguém
que você está preocupado, como um irmão, como um primo, como um colega, e pode influenciar dessa parte também, né? Então, se tiver, a gente já melhora esse lado emocional também. Então, além do corpo é um só, na verdade, está todo mundo conectado, né? O ser humano, o bicho social, essa parte do transcendente, da alma, do Deus, do Ser Supremo, tudo conectado, misturado. Tudo. Mas existe muito conhecimento acumulado e muita experiência organizada ao longo da existência humana e que a gente pode aprender muito. Eu aprendi muito hoje aqui. Muito obrigado. Eu sigo essa linha. A gente não consegue ser feliz sozinho. A gente não consegue sofrer sozinho também. A gente sempre quer compartilhar, né, o sofrimento e a felicidade. Então, a gente é um bicho social, é um animal social. Não tem como, eu falo assim, não tem como tomar champanhe embaixo da escada. Não tem graça, né? Você quer tomar um champanhe com alguém, né, comemorar. Então, é um social, né? A gente se sente o seu valor, né, socialmente. Por isso forma comunidades. A gente sente importa com amigos, com colegas. Então, esses amigos servem um alimento de amor. Você se inspira, ser inspirado por outros. Você se alimenta outro, se alimentado dos outros. Como fosse eu sou um alimento, né, espiritual para alguém, e eu preciso de alguém para me alimentar também. Quando você está sofrendo, imagina estar no correnteza, segurando uma árvore, corrente vai levar você. Se você está sozinho, chegou uma hora você vai desistir. Tipo, Deus me leva, não consigo aguentar mais. Se tem alguém que está gritando para você, né, torcendo para você, ou puxar ajuda você, você não vai desistir, porque você sente vergonha de desistir em frente de amigo. Então vamos, viu? Você acaba de superando. Então, quando a pessoa é doente, tem muita gente que ajuda, incentiva, você vê a recuperação é muito melhor do que uma pessoa solitária, né, de não ter apoio. Mas nessa hora a gente incentiva também a apoio em Deus, né, ou alguma religião que a pessoa consegue ter apoio disso, né. Então, na recuperação de paciente, na situação de doença, você vê muito diferente a recuperação. Muito bom, né? Realmente uma lição de vida aqui. Aliás, eu vou aproveitar o contexto, né, do que você acabou de falar e falar para você compartilhar esse vídeo para as pessoas que você ama. É muito importante também para você aprender, você ensinar o que você acabou de aprender, porque aí grava na memória, aí você vai ter o assunto para conversar depois. E hoje, com todo esse monte de porcaria, tanto na alimentação, mas principalmente na internet aqui, um monte de conteúdo que puxa todos os vícios de comportamento, todos os pecados e tal. A gente ter um bom conteúdo para poder gerar assunto no nosso grupo da família, almoços, churrascos e confraternizações. Meu vídeo no início, eu vi que tem muitos vídeos de lixo, né, culturalmente, falando mentiras, brincadeiras. Eu queria fazer alguma coisa séria para poder a pessoa diferenciar, aproveitar, né, a tecnologia de internet, celular, para poder aprender alguma coisa, não só fazer uma gargalhada, né? Porque o potencial é absurdo, então vamos usar isso para o bem, vamos compartilhar aqui essa entrevista para o máximo de pessoas possível. Tamo junto. Muito obrigado, doutor, foi uma honra conversar com você. Obrigado, foi um grande prazer, que Deus abençoe vocês também. Valeu, pessoal, tem várias novas entrevistas aqui na Doctors TV, então fica ligado aí, vai maratonando aí, vamos aprendendo junto, é muita coisa boa. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal.